Está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres o que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O entendimento que Deus me deu dessa história de Jabes é o seguinte. Jabes, ele invocou a Deus, ou seja, ele orou a Deus para que Deus abençoasse a vida dele, para que Deus transformasse a vida dele. Isso significa que Deus, ele tem poder de mudar histórias. Deus, ele tem poder de mudar sua história. Independente se você foi planejado pelos seus pais ou desejado, Deus, ele tem poder de mudar a sua história. Talvez você pense assim, mas meu pai, minha mãe não me planejou. Talvez seus pais, joguem na sua cara que você não foi planejado, que você não foi desejado. Mas lembre-se do que eu vou dizer aqui agora. Você não é um erro. Deus, ele não comete erros. Deus, ele não erra. Deus, ele é perfeito. Se ele permitiu que você nascesse, é porque ele tem um propósito na sua vida. E no versículo 9 aqui, a mãe de Jabes colocou o nome nele de Jabes, porque quando ela deu à luz ele, ela sentiu dor. Ou seja, ela deu esse nome porque ela estava sentindo dor. Mas Jabes, ele invocou a Deus para que Deus mudasse a história dele. Então, se você quer ter uma mudança na sua vida, clame a Deus. Ele tem poder de mudar história. Ele tem poder de te abençoar. Não importa qual seja o teu nome, não importa o que as pessoas pensam de você, não importa o que as pessoas falam de você. O que importa é o que Deus pensa de você. O que importa é que Deus tem o poder de mudar a sua história. A Bíblia fala em Jeremias que Deus tem bons planos para você. Deus tem bons planos para nós. Então, independente se você foi planejado pelos seus pais ou não, saiba disso. Você é querido por Deus. Não importa se seus pais não importa se seus pais te planejaram ou não. O importante é o que Deus pode fazer na sua vida. Deus, ele transformou a história de Jabes. Então, permita que Deus transforme a sua história. Se você quer mudança de vida, permita que Deus mude a sua história. Mas Bárbara, como eu faço isso? Se achegando a Deus. A Bíblia fala assim, que quando nós nos achegamos a Deus, Deus, ele se achega a nós. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus, ele se aproxima de nós. Então, se você quer que Deus mude a sua história, chega até Deus. E outra coisa, não permita que as pessoas coloquem rótulo em você. Você não é um fracassado. Você não é um derrotado. Jesus morreu na cruz por você. Ele nos tornou vencedores, mais do que vencedores. Em Cristo, somos mais que vencedores. E não permita que as pessoas coloquem rótulo em você. Tome atitude. Tome atitude, levanta. Tenha ação. Segundo, tenha ação. Conta com a orientação de Deus e toma atitude, mude a sua vida. Permita que Deus mude a sua vida. Se achega a Ele. Mas Bárbara, como que eu vou fazer isso? Mas Bárbara, mas eu sou assim. Não permita que as pessoas coloquem rótulo em você, tá? Ontem, foi véspera de Natal. Talvez você não como posso dizer, não compartilhou esse momento com a sua família, porque talvez você se sinta rejeitado por eles. Talvez você não quis participar da ceia com a sua família porque você se sente rejeitado ou porque você não se sente bem-vindo. Eu não participei por causa que eu não me sinto bem-vindo na minha família. Saiba que Deus
Ele é pai. Talvez você foi rejeitado pelos seus pais, por alguém que você ama. Saiba que Deus está de braços abertos para te receber. Deus, ele tem uma paternidade para te oferecer. Ah, Bárbara, mas como que eu posso me tornar filho de Deus? A resposta está na palavra de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Mesmo que alguém te rejeitou, mesmo que seu pai ou sua mãe tenha te rejeitado, ou então não te rejeitaram, mas jogam na sua cara que você não foi planejado, que você não é bem-vindo, lembre-se disso. Deus, ele tem uma paternidade para você. O que isso significa? Significa que Deus quer ser o seu pai. Deus, ele quer ser o seu pai, ele quer te dar amor de pai. A Bíblia fala, quando você aceita o Senhor Jesus, né? Todos aqueles que crê no Senhor Jesus, todos aqueles que acreditam no Senhor Jesus e, né, busca ele, tem o direito de serem feitos, né? São feitos filhos de Deus. É o que está escrito aqui, ó, no versículo 12 de 1 João. Ó, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Permita que Deus seja o teu pai. Permita que Deus, ele te dá o amor de pai. Aí talvez você pense assim: ah, não, Bárbara, mas eu tenho medo de me achegar até Deus. Talvez você até tenha medo de se achegar até Deus por causa que foi ferido, talvez pela religião, talvez por alguém. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante. O amor de Deus é confiável. Você pode confiar no amor de Deus, tá? Receba a paternidade que Deus tem para te dar, que Deus quer te dar. Ele é pai, ele é amor, tá? Jabes, ele clamou a Deus. Jabes, ele pediu a Deus para que Deus mudasse a história dele. E Deus, ele mudou a história de Jabes. Jabes pediu a Deus para Deus abençoar ele. E a Bíblia deixa bem claro. A Bíblia é bem clara quando ela fala assim, invocou, ou seja, ele clamou a Deus, ele buscou a Deus. Então, clama a Deus. Olha o que, quando ele ora a Deus, olha o que acontece, ó. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Talvez você não recebe o que você tanto quer, porque você não pede. Você não pede a Deus. Tem pessoas que querem muito realizar o seu sonho, né? Às vezes a pessoa tem um sonho e ela quer que realize, mas ela não consegue fazer com que esse sonho realize porque ela não pede a Deus. Ela não pede a Deus. Então pede aquilo que anseia o teu coração, pede a Deus. E de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, ele vai fazer o melhor para você, tá? Bom, essa é a live de hoje. Eu só queria deixar essa mensagem para vocês antes de eu ir dormir, que Deus, ele tem uma paternidade para te oferecer, que independente do que aconteceu na sua vida, independente do que aconteceu, Deus, ele tem o poder de mudar a sua história, tá? Mas para isso você precisa permitir. Então, eu vou fazer uma oração para você que quer essa oração, né? Feche teus olhos e eu vou estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, a pessoa, papai, que está vendo esse vídeo, em nome do Senhor Jesus, papai, vai de encontro com essa pessoa. Eu não sei o que ela precisa, não sei o que anseia o coração delas, mas eu sei, papai, que o Senhor tem bons planos para cada um de nós. Então, papai, eu venho te pedir, cumpre, Senhor Deus, os teus planos na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Meu Deus, mostra para elas o quanto o Senhor a ama. Mostra para elas, papai, que não importa o que elas viveram, não importa, papai, o que aconteceu na vida delas, mas que o Senhor tem o poder de transformar a vida delas